Para um produto continuar no mercado, eu preciso que ele tenha consumidores, clientes. Senão ele sairia do mercado, porque não faz sentido continuar produzindo algo que ninguém consome. Para o falso evangelho se manter nos púlpitos, precisa de clientes, de falsos evangélicos, para que consumam esse produto, então continuam a produzir, porque há um público-alvo. Então hoje eu não vou falar do falso evangelho, eu vou falar dos falsos evangélicos. 7 características que o falso evangélico tem, e eu gostaria de comentar com você nesse pequeno vídeo. Peço que você fique comigo até o final. A primeira é: ele não consegue ajudar os outros. Ele tem um orgulho exacerbado, um sentimento de autoimportância. Ele até vê a necessidade de alguém, mas ele não consegue contribuir. Tiago faz uma crítica no capítulo 2 sobre isso. Vocês dizem que têm a fé em Cristo, mas veem os pobres e não conseguem ajudá-los, né? Então não sente empatia pela dor alheia. Então ele tem aquele sentimento de que se ele contribuir, está perdendo. Ele está perdendo para alguém ganhar. Ele tem aquele sentimento de perda. E isso é porque ele não vive o mandamento de Cristo. Ele não recebeu a conversão. Então ele não consegue amar o próximo. Ele ama a si mesmo unicamente. São amantes de si próprio. Então esse é um aspecto do falso evangélico. O segundo é aquele famoso caga-regra, que ensina todo mundo as regras dogmáticas, os usos e costumes, e coloca um fardo enorme no ombro da igreja, dos irmãos que o acompanham. E o Senhor Jesus criticou os fariseus nesse tipo de comportamento, e disse a eles: vocês colocam um monte de regras, um fardo enorme no ombro do povo, mas vocês não querem mover com o dedo. Ou seja, põe um monte de regras, mas eles mesmos não vivem aquilo, porque é pesado demais para viver, mas fingem viver, porque exteriormente, esteticamente, mantém a aparência polida, que é o que Cristo criticou do sepulcro caiado nos fariseus, que pintam de branco por fora, mas por dentro não tem conteúdo, só tem morte. Então o falso evangélico, ele é o famoso caga-regra. Ele vai se atentar por toda a ordem dogmática da igreja, da instituição, tudo aquilo que não está ligado aos princípios, aos pilares da fé, que é misericórdia e justiça. Quando há aquele debate entre os fariseus, que os fariseus indagou o Senhor sobre os discípulos, e depois indagou sobre o coentro, o cominho, o hortelã, o dízimo, ele falou: vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo, porque o principal mesmo era a misericórdia e a justiça. Então tudo que um famoso caga-regra fala não está ligado diretamente à misericórdia e à justiça. É isso que norteia um verdadeiro cristão. Falso evangélico vive isso. Terceiro, ama pregações doces, que afagam o ego, ou que, pelo menos, são belas pregações, maravilhosas, profundas. O famoso "que palavra doce de ouvir", quando que o evangelho, ele exerce uma função de constrangimento, de confrontamento com a nossa alma, com o nosso ser, que é um ser caído. Nós só fomos religados em comunhão com o Pai através do sacrifício de Cristo, mas somos alimentados porque estamos enxertados na videira. Para que eu não tenha uma conduta irregular e me desligue dela, existe uma manutenção diária do Espírito Santo, e a palavra do constrangimento, do arrependimento, do confronto com as minhas razões, com o meu ego, que faz eu engolir o meu próprio orgulho e enxergar as minhas mazelas e aceitar o corretivo agradecendo. Então o prazer do verdadeiro cristão é ver uma palavra de correção pura, que defende esses dois pilares, misericórdia e justiça, certo? Agora, o falso evangélico não, ele gosta de palavras bonitas, ou então que afagam o ego, ou que prometem coisas, e ele se sente alimentado disso daí. Ele quer conforto, ele quer colo, quando que na verdade saber que Cristo morreu por mim e por você, e nos abriu um caminho que é Ele próprio, e nos deu acesso ao Pai para religar a vida, isso é conforto. Não me confortar porque alguém me prejudicou, alguém me fez mal, alguma coisa está errada na minha vida. Eu quero conforto nesse sentido. Então o falso evangélico, ele busca essas pregações, tem prazer nessas coisas. Mas quando a pregação pega um teor de arrependimento, de constrangimento da criatura caída que somos, ele não tem prazer nisso, ele recusa, ele não identifica como comida. Esse é o terceiro aspecto do falso evangélico. O quarto ponto é: despreza os pobres e dá honra demasiada aos ricos.
Tiago faz um comentário lá no capítulo 2 a respeito disso. Os pobres colocam sentado no estrado, senta em qualquer lugar, mas o rico dá um lugar de nobreza para ele sentar, por causa do anel, do casaco, enfim, aquele privilégio, aquela honra exacerbada aos homens que têm um poder aquisitivo ou que têm alguma posição social ou uma posição eclesiástica. Então, aí uma bajulação, não é sobre amor, é sobre interesse. Então, os menores são desprezados, ou seja, este camarada não entendeu de maneira alguma o que é realmente ser um verdadeiro cristão. Bom, o outro ponto é o inconsequente, que não se preocupa em ficar levando notícias constrangedoras e falsas. É o famoso gatão, fica em cima do muro e para onde for melhor para ele, ele pula, não tem identidade, não é autêntico. Ele não tem, a base moral dele não é a Bíblia, a base moral é quem tem mais poder. Se é o irmão ancião, então eu estou do lado dele. Se é o rico, eu estou do lado dele. Se é o meu amigo, eu defendo ele, independente de ele estar errado ou certo. Se é meu filho, não é meu filho. Mesmo que esteja errado, é o meu filho. Então esse cara não tem caráter cristão, não foi transformado a sua identidade, ele não espelha Cristo. Então esta pessoa é um falso cristão, porque o caráter dele não foi transformado ainda. Ele não é um verdadeiro cristão, ele se alimenta do falso evangelho, sendo um falso evangélico. Agora o outro ponto é aquele que ama a autoridade. Às vezes esses camaradas estão ocupando o ministério, eles gostam de ser servido e gostam de ser obedecido. Eles entendem que eles receberam uma estrela de xerife, eles têm poder de autoridade. Mas tem lá a obediência pastoral dentro da escritura que Paulo defende, claro. Por quê? Porque como a identidade do pastor, presbítero, ancião, cooperador, quem quer que seja, que esteja à frente, que lidere a igreja, a figura foi modelada aos moldes de Cristo. Cristo lavava os pés, Cristo servia a comida, Cristo era humilde e manso de coração, e ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele não subia 3 degraus para cima e ficava acima do povo ensinando, porque a sinagoga não tem isso. Caso os irmãos não saibam, quem ensina na sinagoga, e o modelo de ensino na sinagoga é um modelo judaico, porém estabelecido pelo Senhor, fica abaixo de quem aprende fica para cima, quem ensina embaixo, representando que quem serve é menor do que quem é servido. Isso é uma fala de Cristo, estou parafraseando. Então essa pessoa, ela tem o ego do tamanho do mundo e ela se sente autoridade. Já cheguei perto de irmãos do ministério, o irmão fez uma brincadeira com ele, falou assim: me respeita, rapaz, sou do ministério. Uma brincadeira totalmente inocente, sem nada demais, mas quer impor aquele peso de coronel, né, para afastar as pessoas e ficar só mandando. Então as pessoas sentam numa casa, ele pede para um cara buscar um negócio, pede para outro buscar outro, né, ele é acostumado as pessoas carregar a pastinha, e tem um mundo de bajuladores que fica rodeando essas pessoas. Vai tanto eles quanto os bajuladores, se continuarem nessa conduta até o final, escutar do Senhor: eu não te conheço. Porque não é isso que é vida cristã. Eles nem de longe se parecem com o que Cristo nos ensinou, mas nem de longe. São falsos evangélicos e às vezes ocupam cargos eclesiásticos. Bom, e por fim, agora que é o contraponto inicial lá da pessoa que não ajuda, tem o outro lado do falso evangélico que ajuda, mas ajuda para ser notado, para ser visto. Ele ama a fama. Então o conselho que ele dá é que todos comentem a pregação que ele pregar, a visão, tudo que está nele, ele quer que os outros saibam. Ele tem mais interesse em que as pessoas saibam do dom de Deus que está nele do que realmente servir os demais com o dom. Ele até serve desde que ele seja visto. Eram os fariseus que oravam nas esquinas, nas praças, em alto e bom som, e chegavam os primeiros nas festas de caridade. O Senhor chamou eles de manchas, porque eles queriam ajudar, mas sabendo que o povo estava vendo eles fazendo a boa ação, porque o galardão deles estava em criar um saldo positivo na imagem, um saldo de homem de Deus. Oh, que grande homem de Deus é este irmão, esta irmã, que dom maravilhoso. Ele se alimenta daquilo. E o povo, infelizmente, massageia o ego, idolatra, joga lá para cima, trata com tanta diferença quem carrega alguma coisa, tanto o ministério como o dom, que acaba tanto envenenando o portador do dom, porque ele vai viver essa conduta. Eu conheço amigos que falam de humildade, mas quando vai orar, já começa a
a entonação diferente, ou vai falar, ele se sente diferenciado, porque ele não consegue se ver fora do dom. Ele entende que o dom está nele e ele é aquela pessoa, né? E às vezes o dom é maravilhoso de verdade, não estou falando de falsos dons não, ou de falso ministério, mas a pessoa possui algo poderoso. Esse é o sétimo ponto. Eu falei que ia falar de 7, mas aí tem o aspecto da igreja, e esse não é nenhum ponto. A igreja entende hoje que a pessoa que é desenvolta, fala bem, tem uma oratória perfeita, ela tem o chamado. Acontece, se olhar para as escrituras, Deus chamou todos que não tinham capacidade, ele capacita as pessoas. Veja bem, Moisés era o libertador, o que ia levar a voz de Deus para um povo cativo há mais de séculos dentro do Egito, com o faraó de coração endurecido. Quem era Moisés? Ele não conseguia falar, era gago. Ele era gago, e o Senhor colocou ele como porta-voz. Então, quem é o guerreiro que venceu o gigante Golias? Era o menor dos homens, era um mancebo ainda. Tinha guerreiros, até os irmãos dele, corpulentos, experimentados na batalha, com estratégias, experientes no combate. Quem é que Deus foi chamar? O Senhor não chama. Então a igreja começa a colocar para cima, como se tivesse chamado pessoas que têm uma certa desenvoltura. Em algumas igrejas, as pessoas que estão sendo chamadas é o famoso QI, quem indica, ou se a pessoa tem uma boa desenvoltura financeira. Conheço irmãos que têm zero habilidade ou zero intimidade com o púlpito, com o ensino, com o evangelho, mas são selecionados para ocuparem cargos porque tem dinheiro, é família. Então não se trata mais de uma obra que tinha um certo aspecto de pureza. Se trata de um clube onde o amigo do amigo de quem manda é beneficiado, e se você não fizer parte, você não vai receber tais benefícios. Queridos, o aspecto do falso evangélico, eu espero que você tenha entendido. Deve ter mais coisas, provavelmente tenha, mas eu separei essas 7 para nós comentarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo.